piada. Ela usou justamente como uma linguagem corporal de alguém que está debatendo e questionando e ironizando. Como é que você vê essas expressões aí de Kamala e o que a imprensa americana está falando sobre isso? Olha, Fabiola, de fato, ela falou enquanto estava em silêncio. Isso é o que ficou muito claro nesse debate em vários momentos, como você citou, como o New York Times também citou. Ela conseguiu, como o Josias mencionou, fazer essa mudança. Agora, tem alguns pontos que, obviamente, ela vão ser decisivos, né? Como atrair esses votos independentes, sendo que ela, obviamente, tem essa ligação óbvia com o atual governo. Ela quer ser a mudança, bom, ela vai ter de, nos próximos dias, eu não diria nem semanas, mostrar essa mudança, detalhar muitos desses planos. Então, esse é um ponto fundamental. Um outro ponto fundamental, que eu acho que isso vai ter um impacto, é justamente com as minorias. E aí, os afro-americanos, os latinos, que estão, obviamente, dentro do, vamos dizer assim, do público-alvo que ela quer atingir e atrair, né? No caso, ela citou ontem casos muito claros de racismo por parte de Donald Trump, justamente para mostrar, olha, esse é o velho, ou essa é a velha política, essas são as velhas visões de mundo. Então, ela também tenta fazer essa mudança que o Josias falou, com exemplos muito claros do histórico daquele candidato. Então, é tudo muito, muito relevante nesse sentido. Eu queria só puxar, Fabíola, se você me permite, um ponto que o Josias citou, que é justamente o dos mediadores, né? Os mediadores, o que eles fizeram ontem? Eles, na lata, absolutamente de forma quase imediata, disseram de uma forma explícita que Donald Trump estava mentindo. Então, eles fizeram isso sem nenhum tipo de constrangimento. E o que aconteceu hoje pela manhã, Fabiola? Donald Trump foi a uma emissora amiga, no caso, para dizer que, na opinião dele, a ABC deveria perder a licença por ter desmentido ele mesmo nos debates. É curioso, né? Porque olha só o que aconteceu no debate ontem, não sei se vocês repararam. Ele ficou insistindo que se os Estados Unidos continuassem nesse ritmo, inclusive econômico, ia se transformar numa Venezuela. Eu sei alguém na Venezuela que opta por censura, por retirar licença da imprensa quando é questionado, né? Maduro faz isso. Inclusive, as denúncias da ONU contra Maduro, entre elas está a censura contra a imprensa. O que Donald Trump fez hoje pela manhã, olha que curioso, foi dizer que aqueles que o questionam, que o desmentem, devem perder a sua licença como emissora. Esse Jamil, é um dos candidatos à eleição nos Estados Unidos. Ô, Jamil, Jamil, você está se me falando sobre essa permite, coisa de eles rebaterem. Já te Isso. passo, Thales, só um pouquinho. Só queria. Eles rebatiam mesmo sem ter a checagem ao vivo ou não? O âncora. Olha, o que aconteceu, e isso foi um debate muito intenso nos dias anteriores ao evento, ao debate de ontem. A ABC disse, inclusive, que os seus mediadores não eram pessoas para fazer fact-checking de cada palavra, que isso não tinha como acontecer. Ficou a expectativa de que os dois mediadores não teriam esse papel, que eles só, né, deixariam o debate acontecer. Para a surpresa de muitos, quando o debate começou, logo no começo, logo no início, os mediadores deixaram muito claro: não, 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 aqui nós vamos desmentir quando for necessário. E é o que fizeram. Fizeram no caso do aborto, no caso das crianças executadas, né, como o Trump colocou, que crianças depois de nascidas podiam ser executadas em pelo menos 9 estados americanos, e o mediador falou, e a mediadora, no caso, falou: não, isso não acontece nos Estados Unidos. Um outro momento foi quando ele falou justamente dos imigrantes haitianos que comem animais de estimação das famílias americanas, também repetiram isso. Ou seja, isso ia deixando Donald Trump cada vez mais irritado. Essa irritação, e aí aquela brincadeira que a gente faz aí no Brasil, né, Thales, sentiu, porque hoje pela manhã
já numa outra emissora amiga, uma das coisas que o Donald Trump falou foi justamente sobre a necessidade de revogar a licença de uma emissora num país que preza pelo quê? Pela liberdade de expressão. Então, aquela história de que a extrema-direita é liberdade de expressão, a gente pode falar e etc., essas coisas que a gente ouve no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos com muita intensidade por parte da extrema-direita, que aquela plataforma do Elon Musk é o local da liberdade de expressão. Liberdade de expressão desde que eu possa mentir à vontade, desde que você não me questione e desde que eu possa justamente proliferar essa mentira e usar o teu canal ao vivo para fazer para dar essas narrativas mentirosas. O que a ABC ontem fez, falou, não, aqui não. Vai lá, pois é, era isso que eu ia te dizer. Quando o Trump reclama da ABC, ele, na verdade, ele está admitindo publicamente que perdeu o debate. Isso. Ele está dizendo, perdi o debate. Perfeito. É exatamente isso que ele fez ao reclamar da ABC. Eu acho que houve requintes de crueldade da Câmara no debate. Quando ela disse, foi quase genial, quando ela disse que o Trump foi demitido por 80 milhões de pessoas, ele ficou irritadíssimo. Porque era o programa dele, né? Era o programa dele. Ele era o cara que falava "You're fired", né? Então ela virou isso e colocou que 81 milhões de americanos o demitiram. É isso mesmo. Exato, absoluto. Você está demitido. E aí o Trump ficou. E sempre com esse tique recortando, você via que ele de fechar os olhos. Cada vez que ele era apresentado à realidade, fechava os olhos. Acho que no próximo debate ele vai, se tiver, porque acho difícil até que ele aceite que próximo debate. Se tiver, porque é difícil que ele aceite diante do que aconteceu. Mas se tiver, ele não vai aceitar mais tela cortada, não vai. Ele caiu até numa armadilha dela, que ela disse que queria poder falar enquanto o outro falasse, ao mesmo tempo responder, e ele não aceitou. Isso para ela foi melhor, porque permitiu essas caras e bocas aí. Que ela falou em silêncio, né, como disse. Aliás, a gente tem o trecho no qual ele chama ela de marxista. Vamos assistir esse pedacinho no qual Trump fala que ela é uma marxista. But if she ever got elected, she'd change it, and it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. But when you look at what she's done to our country, and when you look at these millions and millions of people that are pouring into our country monthly, where it's, I believe, 21 million people, not the 15 that people say, and I think it's a lot higher than the 21, that's bigger than New York State pouring in. And just look at what they're doing to our country. They're criminals. Many of these people coming in are criminals. And that's bad for our economy. A cara dela é muito boa, né? Ela faz assim pra ele. Gente, genial. Mandou muito bem nesses pontos, né? E deixou ele um pouco desestruturado. E teve esse outro ponto, ô Jamil, que eu queria até, você também coloca isso na sua coluna, que é extremamente importante. A gente sabe que as pesquisas de intenção de voto